Se fazia política sem internet, se fazia política no corpo a corpo, olho no olho, quer dizer, conversando com as pessoas, sentindo os seus problemas, sentindo os seus dramas de perto, né? Hoje nós temos histórias. Essa luta que tem que acontecer, eu diria que ela vem acontecendo, mas tem que ser fortalecida cada vez mais. Eu costumo dizer que nós somos mães de todos os homens e, portanto, nós precisamos estar juntos em todas as lutas. Nós temos competência sim. Venham, mulheres, vamos juntos lutar com nossos filhos. A Assembleia Legislativa ela foi criada com a Constituição do Império de 1824. E a primeira lei que a Assembleia Legislativa fez no ano de 1835, depois da sua instalação, no dia 7 de julho, foi a forma como a legislação seria feita. Cuiabá, sendo capital, foi o atendimento de todo o anseio de uma província que vinha dividida numa eterna briga de sede de capital. Vila Bela era capital de direito, mas de fato já era Cuiabá há muito tempo. Recebemos em Cuiabá uma carta do imperador apresentando o novo capitão-general que deveria comandar a capitania de Mato Grosso. A resposta nossa foi: não manda não, senhor imperador, pois Mato Grosso será administrado por homens bons. A partir desta data, os homens que adentrarem ao território do Guaporé serão homens livres. Tínhamos acabado de promover a libertação dos escravos, independente de lei de ventre livre, sexagenária. Estavam libertos os escravos. Uma característica muito marcante que não se vê hoje em dia, que é a fidelidade partidária, a fidelidade a princípios partidários. A eleição de D. Aquino Correia na década de 1910 foi um modelo de arranjo político em que todos os partidos se uniram em torno de um único candidato no momento em que havia possibilidades de atritos e até de uma guerra civil aqui em Mato Grosso, que não era uma conciliação que significava adesão. Se unia em torno de alguns objetivos, não significava que essa união iria um passar para o partido do outro, aderir, como de resto se vê muito comumente. O próprio Júlio Strubing Miller, essa figura impressionante que governou Mato Grosso durante 8 anos e é responsável para que Cuiabá tenha continuado como capital do estado, é o maior realizador que Cuiabá já teve, embora tendo sido governador, interventor na realidade, ele foi na realidade mais um prefeito de Cuiabá. Quem era PSD, era PSD. Quem era UDN, era UDN. O PSD liderado por Ponce de Arruda, Filinto Miller e tantas lideranças, Arnaldo Estevão de Figueiredo. A UDN liderada por Fernando Corrêa da Costa, a família Corrêa da Costa, e a família João Vilas Boas e outros líderes como Vespasiano Martins, lá de Campo Grande. O Fernando foi eleito governador e ele entrou no governo, arrancou todo mundo num decreto só. Ele demitiu, na época, os 5.000 funcionários públicos que tinha Mato Grosso, porque haviam sido nomeados pelo Arnaldo Estevão de Figueiredo, que era o governador do PSD. E foi que ele ganhou o apelido de Fernando Mão de Ferro ou Mão de Pilão. Aquele pilão é aquele coxo que a gente soca paçoca, né? E bate duro. Então o Fernandão ficou com essa imagem de ser o homem da caneta tinteira, que num ato só demitiu 5.000 servidores públicos, porque naquele tempo a honestidade era muito séria, tanto é que o doutor Arnaldo saiu do governo e voltou a ser engenheiro agrônomo, trabalhando no seu escritório em Campo Grande, onde tinha sido prefeito anteriormente, antes de ser governador. E o Fernando Corrêa, após cumprir os 5 anos de governador do estado, ele voltou também a ser médico normal, quer dizer, não tinha essa história de sair governador com fortuna para nunca mais trabalhar. Tinha 3 grandes polos em Mato Grosso. O polo de Cuiabá, que era a capital, o polo de Campo Grande, que era a cidade que estava com muita efervescência, desenvolvimento, que chegou à ferrovia, e o polo econômico mais rico de Mato Grosso era o polo de Corumbá, que era o polo industrial. E aí, com essa racha PSD-PTB, a UDN ganhou o governo de Mato Grosso com a candidatura de Fernando Corrêa da Costa, que escolheu como vice-governador o ex-prefeito de Cuiabá, Dr. José Garcia Neto. Aí surgiu
a figura de Garcia Neto a nível estadual, porque antes tinha sido prefeito de Cuiabá, foi o primeiro prefeito eleito pelo voto popular aqui, porque antes o prefeito da capital era nomeado. Lançamos o Pedrocian e foi uma campanha magistral, campanha do milhão contra o Tostão, ou Tostão contra o milhão. Pedrocian tinha um tostão no bolso, tanto é que dia que ele veio de Campo Grande para ser lançado candidato na convenção do PSD, com apoio do PTB, que indicou Lenine Campos Povas, professor Lenine Povas, para ser o vice-governador. Nós fomos receber no aeroporto e eu estava já, guri, novo, garoto, seus 18 anos, e ele não tinha sequer dinheiro para pagar o hotel. Hospedamos ele na casa do então prefeito de Cuiabá, na Chácara do Voado, ali perto do Verdão hoje. E começamos a campanha do Pedro num jipinho, sem nenhuma estrutura, com 2 alto-falantes, né? Que fazia a campanha do Pedro aqui com 2 microfones, aquelas 2 bocas, coisa simples. E o Lúdio contratou uma frota de jipes, comprou acho que 50 jipes, todos já veio de São Paulo com microfone, e contratou a Rádio Tupi de São Paulo para fazer a transmissão dos seus comícios. Mesmo assim, com toda a estrutura, o Pedrocian terminou ganhando as eleições por uma margem muito grande e foi sendo governador. Pedrocian, antes de ter a Universidade Federal, ele construiu a universidade e deu de presente para o governo federal para implantar a Universidade Federal de Mato Grosso no dia 10 de dezembro de 1970, o que foi que transformou culturalmente, economicamente o nosso estado, que a universidade foi um polo de desenvolvimento a partir daí. Aprendi muito no governo Pedrocian, com Canelas, com Carlos Roberto Soares de Mello, com Edson Miranda da Universidade Federal, com Gabriel Novis Neves, com o Mário de Almeida, com o João Vieira, com tantas personalidades. O governo Pedrocian era com Oswaldo Forte, era uma mescla de inteligência e de gente trabalhadora que deu esse grande pulo que o Mato Grosso, a partir daí, não parou mais. Na saída do Garcia Neto do governo, em 1978, houve a eleição dos governadores. Mas antes tinha ocorrido uma tragédia que abalou a política de Mato Grosso e causou repercussão nacional, que foi no dia 26 de julho de 1974, quando o então brilhante, dinâmico deputado federal Emanuel Pinheiro da Silva Primo, pai do atual prefeito e avô do Emanuelzinho, que hoje é deputado federal, foi assassinado barbaramente aqui na Chapada dos Guimarães, que era o principal herdeiro político aqui no norte do Ponce e do Filinto Miller. Com esse vazio da morte do Emanuel Pinheiro, quem ocupou o seu espaço foi o então deputado estadual, que virou federal, Benedito Canelas, que em seguida, 4 anos depois de 74, eleito deputado federal, ele tornou-se senador em 1978. Um dos senadores eleitos mais votado. Parabéns, Cuiabá, parabéns, minha terra, parabéns a todos nós brasileiros de Cuiabá. Era uma coisa séria, sentava, conversava, discutia e dali saía o resultado. Então era assim que se fazia a política. Eles falavam e a palavra dos políticos não precisava ser assinada. Era muito forte. Eu assisti muitas e muitas vezes decisões de fazer composições para eleger um presidente da Assembleia Legislativa, para fazer o líder da Câmara Federal ou lá no Senado, qualquer coisa desse tipo, e as coisas eram feitas dessa maneira. Então não tinha um outro jeito de fazer senão com aquela dedicação, com aquele amor que se fazia tudo isso. E o respeito, acima de tudo existia o respeito. Eu sou da época da Cuiabá antiga, eu só tinha palavra. Mário Spinelli, meu pai, foi deputado estadual, presidente da Assembleia e sempre me apoiou. Dante foi um grande apaixonado por Cuiabá. E nessa carreira dele, nós tivemos como deputado federal, onde ele foi o pai da Direta Já, que esse era o grande orgulho dele, onde ele redemocratizou esse país. Nós não tínhamos liberdade, a imprensa não tinha liberdade. Nós éramos tolhidos dessa palavra chamada liberdade. E graças a ele, a um grupo de pessoas que na época fez todo o embate com a ditadura, e hoje nós temos esse direito, votar, ser votado, liberdade, a imprensa. Esse homem é Dante de Oliveira.